falar alguma coisa? Eu gostaria de dizer do meu peinar, né, de teatro não fazer parte de qualquer currículo, de qualquer escola. Por pequenininha que fosse, teria que ter aula de teatro. Por que não tem? Me responde. Porque dá trabalho, né? Porque vai começar a dar trabalho quando colocaram uma... Eu não estudei filosofia. Você estudou filosofia? Eu não estudei filosofia na escola, por exemplo. Só na Eles faculdade, colocaram uma aula de filosofia. E daí é uma política mesmo, né? É uma política de desinteresse. Sim, quanto à educação. porque fazer teatro dá trabalho, porque fazer teatro estimula a expressão. E se você sabe se expressar, você sabe reivindicar. E isso vai dar muito trabalho. E não vai ser bom fazer isso, né? Então, eu não tive aula de filosofia no colegial, por exemplo. Hoje em dia, se tem uma aula de filosofia no colegial e 5 de matemática. Qual é o objetivo disso? Né? Por que se tem 5? E eu não estou dizendo que a matemática não é importante, eu estou dizendo que a filosofia é tão importante quanto a matemática. E o teatro, então, porque daí é educação artística, por exemplo. Você podia ter aula de teatro, uma aula de educação, educação de artes, de não música. Não existe mais aula de música. De artes plásticas. Currículo do Estado. Quando a gente tem isso na escola, é sempre por uma iniciativa de um projeto político-pedagógico interno, né? Porque aquela escola acredita que aquilo é importante, inclusive ela acaba se destacando entre as outras escolas, né? Pela iniciativa de algum educador que vai fazer isso, porque na formação do educador também deveria ter, né? É uma coisa que a gente fala, por que o professor não tem aula de teatro na faculdade, né? Por que a pessoa que escolhe trabalhar com educação, ela não vai ter aula de teatro também? Para ela, né? E para depois poder fazer isso com os alunos. Então, isso também foi uma coisa que nos mobilizou a preparar essa palestra, né? Para a gente também deixar, de alguma forma, uma contribuição para que o professor pudesse enxergar essas possibilidades dentro da prática dele, né? E ter essa coragem de arriscar, né? Não ter, porque mesmo com a nossa formação limitada, que é limitada, mesmo com a infraestrutura que é muito limitada das escolas, né, públicas e particulares, da educação de uma maneira geral, né, com exceção de colégios muito sofisticados, né, falando de uma maneira geral, a gente não tem ainda um modelo de educação do sonho bacana ou básico até, né, a gente está bem aquém nesse sentido. Mas que a gente possa, mesmo com o que a gente tem, que é aquilo que o Dani falou, né, quando a gente fecha a porta da nossa sala de aula, quando a gente vai fazer uma prática educacional formal ou não formal, mesmo assim, quando a gente tem aquele público, aquela demanda, né, que a gente tem a oportunidade de fazer o trabalho, que possa experimentar o teatro dentro da sala também, que não seja uma coisa tão difícil, né, que a gente fala, não, eu sou ator, não, eu nunca fiz teatro, como que eu vou fazer isso com os alunos? Que a gente se arrisque na sala de aula, né, encontre um caminho, porque o professor é um pesquisador, eternamente pesquisador, né, então que possa também experimentar isso, né? Eu acho que o ser humano é um pesquisador, né, na verdade, deveria ser. Porque uma vez que se estagna, tudo fica lá parado, à toa. Só falando um pouco dessa questão da matemática que eu estava comentando, qual é a política pedagógica? Por que 5 aulas de matemática, 5 aulas de português e 1 de filosofia? No meu ver, porque eu quero capacitar essa pessoa para o mercado de trabalho. Só que a função da escola não é essa, porque quem prepara para o mercado de trabalho é o próprio mercado de trabalho. Você vai lá se instrumentalizar na faculdade, na escola, etc e tal, mas o mercado me prepara para o mercado. Não é... Por que não mais aula de filosofia? Por que não introduzir na aula de artes, teatro, análise semiótica de obras de arte, ou música? Por que não? Tá aí. Eu não preciso... Gente, eu preciso do meu celular para tocar uma música. Eu imagino que a grande maioria da população brasileira tem celular, pelo menos aqui em São Paulo. Então devia estar... não tem estrutura. Não tem outras coisas. Não tem, talvez, vontade, ou
ou talvez uma instrumentalização mesmo do professor, que é sempre subjugado na sociedade. Tem muitos outros fatores, né? E por que não Arthur Azevedo, né, também? Por que a gente fica sempre em cima dos mesmos autores dentro da escola também, né? Porque o Arthur Azevedo tem que entrar também no conteúdo, né? É um dramaturgo brasileiro, deixa uma obra maravilhosa, né? E daí, isso as grandes universidades podem colaborar. As grandes universidades poderiam colaborar nesse sentido, colocando na leitura obrigatória para o vestibular, por exemplo. E isso poderia ser trabalhado no ensino médio, no Fundamental 2, tipo quinta, oitava série. Desde que se tivesse uma política educacional e cultural, né? E não essa lambança que a gente vive. Mais alguma coisa? Você disse que trabalha com crianças especiais. São somente crianças especiais? É um projeto de acessibilidade que tem no Memorial da Resistência e eu sou o responsável por esse projeto. A gente atende toda a tipologia de deficiência. Surdos, cegos, pessoas com deficiência intelectual, paralisia cerebral. Dani, fala que a gente tem aquele projeto. Ótimo. O projeto Viva Arthur Azevedo também tem uma ferramenta de acessibilidade no site www.vivaarthurazevedo.com.br. Toda a obra que tem lá disponível em PDF, a gente disponibilizou toda a obra do Arthur Azevedo em PDF gratuita, e toda a obra grande parte da obra que está disponível lá também está disponível em áudio para pessoas com deficiência visual. Isso foi divulgado também a gente fez uma parceria com o Instituto Mara Gabrilli, que é uma deputada federal, que ela é tetraplégica e ela tem o Instituto Mara Gabrilli, e ela fez uma parceria conosco e nos ajudou a divulgar esse nosso projeto para pessoas cegas. E isso está também no projeto, então quem tiver interesse em ver esses áudios, eles estão todos disponíveis lá. Porque assim, pensando, a minha mãe é professora, né? E ela tem um pouco de dificuldade para trabalhar com alunos, assim, para poder incluir eles no trabalho, né? E é difícil porque os outros alunos eles não querem, né? Eles acham, professora, mas a gente tá meio lerdo, né? Ou qualquer outra coisa, não sei. E aí eu fico pensando, como fazer para incluir toda essa galera e fazer eles aceitarem que o outro também pode fazer, não obviamente no mesmo ritmo, mas ele também pode. Entendeu? O teatro é uma grande ferramenta. O teatro é uma enorme ferramenta, porque é inclusiva, porque é de respeito ao outro, né? É ao outro e ao que ele está me dando, não é ele que está errado. É a nossa relação que a gente está se estabelecendo. Se você consegue explicar isso para um aluno, isso já é uma grande ferramenta, inclusive. Porque daí eu questiono um pouco essa política de colocar um aluno. Eu acho que isso é bacana para os outros alunos, não para ele, porque ele não tem, não é que ele não tem a capacidade de acompanhar, porque ele tem a capacidade de acompanhar. Ele só precisa de mais atenção, ele precisa de outras formas de apreensão. Não necessariamente um aluno, sei lá, um Down, por exemplo, que está numa sala de aula. Ele consegue se alfabetizar, tem formados, tem pós-graduandos com síndrome de Down. Eles têm um atraso metabólico, na verdade. Então tudo é atrasado, porque eles têm um atraso metabólico, então a digestão deles é mais lenta do que a minha. Porque eles têm um cromossoma a mais, então eu imagino que isso é até físico. Eu não sei, daí eu não tenho certeza. Mas não sou médico geneticista. Mas eu imagino que esse cromossoma a mais fisicamente pesa mais a célula e a célula fica atrasada. O que você precisa de alguém que tenha paciência E tempo. e tem um tempo adequado. Leva mais tempo.
aprender, né? E não uma meta a ser batida dentro de um currículo que, esse aluno até o final do ano ele precisa fazer as 4 operações matemáticas. Olha, eu acho mais importante que esse aluno até o final do ano consiga chegar em segurança nessa escola sozinho. Tipo, saindo de casa a pé e vindo até aqui. E se uma professora conseguir fazer isso com um aluno com síndrome de Down, ela já está fazendo muito mais do que ensinando as 4 operações. Porque ele vai precisar muito mais ao longo da vida dele andar sozinho pela rua do que fazer divisão. Com certeza. Em relação a como fazer isso com um aluno numa escola, com um aluno que tenha Down numa escola, tipo, bota ele, tipo, faça um exercício que ele saiba fazer. Tipo, um exercício de caminhada. Ele sabe andar. E se não souber, tipo, numa cadeira de roda ele vai andar. O lance é não destacar, no meu ver, não é destacar a deficiência, mas exaltar a habilidade que ele tem. Ele não consegue decorar, mas ele consegue estar lá junto. Ele consegue, sei lá, ser o contra-regra. Ou falar, ou fazer, ele consegue. O que precisa é de mais tempo e mais paciência. Mas eu imagino que, acima de tudo, o que precisa ser feito é não olhar e fazer com que os outros alunos não olhem ele pela perspectiva do que ele não sabe, mas, ao contrário, pela perspectiva do que ele consegue. Que sei lá, um cego. Ele não vai enxergar isso aqui, mas ele consegue tocar. Então ele consegue entender isso aqui, com toque. Então vamos exaltar o que ele sabe. Onde que é liso? E ele explica para os outros alunos. Fazer com que o aluno, trazer a produção do conhecimento para o deficiente. Eu acho. E também a gente pensar que paciência, solidariedade, generosidade, companheirismo, tudo isso são instrumentos, são habilidades, são questões que também são trabalhadas, né? Que eu preciso dizer para a criança, eu preciso criar situações dentro da sala onde ela possa viver isso, porque não adianta a gente cobrar também num mundo tão desenfreado, né? Com essa cobrança curricular e tudo mais, a gente quer que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas tenham paciência, que as pessoas, né? Aquela criança, ela precisa também experimentar vivências onde ela vai entender que é importante acolher, né? É como diz lá na teoria do Piaget, são coisas que ela vai aprender, ela vai se tirar do centro, ela vai sair do centro e perceber que tem a ótica do outro, né? E isso é fácil? Não é fácil. Numa sala superlotada é mais difícil ainda. Então, provavelmente as dificuldades que a sua mãe enfrenta são as dificuldades que a maioria dos educadores enfrenta pela condição que é a escola, né, de hoje. E essa questão da deficiência, eu me lembrei de um aluno que é cadeirante, uma vez na escola, que eu propus um jogo que era de correr. E aí eu coloquei um aluno para cuidar dele, né, com a missão de empurrar a cadeira, e ele estava lá no meio do jogo. E aí ele olhou, chegou um momento que ele falou assim: professor, eu não aguento mais correr. Né? E isso foi muito legal, porque ele participou daquela vivência, né? Na hora que ele falou para mim, eu pensei: nossa, o que está falando, né? Ele na cadeira de rodas disse que não aguentava mais correr. Então ele, de alguma maneira, ele ficou inserido naquilo, né? E aí a gente olha e fala: é possível fazer esse processo de inclusão. É difícil, mas é possível, né? E o teatro tem uma série de jogos também que vão auxiliar nessa questão. Disso, uma coisa, o que me motiva a trabalhar com esse público é perceber que eles estão tentando se adaptar. Muito. Eles estão se esforçando, as pessoas com deficiência, elas estão se esforçando para se adaptar a esse mundo que não foi feito por elas e nem para elas. Mas elas estão se esforçando para se adaptar. Eu, que não tenho nenhum tipo de deficiência, eu tenho a obrigação moral de ajudar. Porque nós todos temos que nos esforçar. Porque eles estão se esforçando com toda a dificuldade que eles têm. Porque uma pessoa que tem síndrome de Down sabe que ela tem síndrome de Down. Aquilo é uma característica importante da vida dela, e ela sabe. E ela está se esforçando. Então as pessoas merecem o nosso esforço, porque elas estão se esforçando. Então, para mim,
Mais alguém? Não? Então a gente queria agradecer demais a presença de vocês. Alô? Agora? A gente queria agradecer demais a presença de vocês e dizer que essa é a última palestra desse projeto, mas... é a última palestra desse projeto, mas o site vai continuar no ar ad eterno a partir de agora. Essa palestra e todas as outras ainda estão disponíveis lá e sempre estarão. As obras também estarão sempre disponíveis e vocês estão sempre convidados para fazer essa pesquisa lá no site. A gente deixar comentários do que vocês acharam, fazer perguntas, a gente se disponibiliza a responder. Então é isso. Quero agradecer a presença de todos vocês e também eu quero parabenizar a Luísa Vitz, que é a nossa diretora, que é a idealizadora desse projeto. Para a gente é uma realização poder reunir toda a obra da Arthur Azevedo num lugar só, num endereço só, num site só, e deixar isso disponível para busca, para pesquisa, né? Isso é hoje é um dia muito especial aqui para o Grupo Gato, né? Porque nós somos um grupo de pesquisa, né? Um grupo de atores, e no teatro a gente também estuda muito, e isso é muito bacana, e poder dividir isso com a sociedade, deixar, né, esse acervo histórico e cultural disponível aí pelos veículos de comunicação, e ter essa palestra transmitida também. Quero parabenizar todas as pessoas do grupo que colaboraram para que esse projeto acontecesse durante o ano todo, né? A gente fica muito feliz com a realização. A gente fez esse projeto graças a uma lei de incentivo, a Lei Rouanet, e o apoio da empresa Cielo. Então, hoje a gente encerra, assim, o projeto do Arthur Azevedo. E é isso, gente. Muito obrigada.